Bem, dando continuidade a essa aula, né? Eu mudei aqui de posição porque tem alguns slides seguintes que tem muitos gráficos e é bom estar apontando direito e vendo direitinho os dados dos gráficos para poder falar para vocês, né? Então, essa próxima sessão é baseado na divisão de tópicos do capítulo 14 do John Alcock, né, que é o comportamento animal, uma abordagem evolutiva. E o capítulo 14 é o último capítulo deste livro e ele fala de psicologia evolutiva e culturas humanas e cérebro como produtos da evolução. Se nossas capacidades cognitivas de fato são um produto da evolução, então isso pode ser realmente testado, verificado em termos de hipóteses, e é o que ele faz ao longo do capítulo. E tem uma seção que ele defende essas abordagens, especialmente a sociobiologia e as críticas que a sociobiologia tem sofrido, mas isso fica para a próxima aula, certo? Porque especialmente a respeito de certas críticas que eu diria que são muito superficiais, certo? Então a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, dando continuidade, o primeiro exemplo, um dos primeiros exemplos que ele dá é sobre justamente a argumentação que o ser humano apresenta comportamentos altruístas que seriam comportamentos que não geram vantagens adaptativas, que são comportamentos que não deixam mais descendentes, que se critica o adaptacionismo, pois se implica que todo produto da seleção é a partir de traços que podem ser funções fisiológicas ou comportamentos que levam a maior capacidade reprodutiva. Bem, essa crítica é bastante grosseira, né? Bastante grosseira. Não é bem, a coisa não é tão simples assim, mesmo em termos de adaptacionismo. Lembrem-se da aula sobre adaptacionismo. Mas, como é que seria essa abordagem adaptacionista ao comportamento humano? Então, um exemplo que ele dá é a doação de sangue. De acordo com as hipóteses levantadas pelos pesquisadores dessa área, me desculpem a rouquidão, mas fizeram algumas pesquisas levando em conta que atos altruístas como doação de sangue também são produtos da evolução, certo? E não são nem seriam traços mal adaptados. Então, algumas hipóteses sobre o porquê doar sangue, por que esse tipo de comportamento altruísta acontece, né? Então, o que foi abordado, o que foi colocado nas hipóteses dessa? O primeiro ponto é isso, a primeira predição, aumento da autopromoção, certo? Que é significativo de acordo com os pesquisadores, os resultados de que os doadores de sangue de alguma forma têm vantagem em relação ao seu grupo, certo?
algumas formas de recompensa acabam acontecendo. Por mais que muita gente diz que faz um ato com doação de sangue, mas não se promove, autopromove por isso, acaba sempre havendo uma promoção indireta, algumas formas de autopromoção, e isso os pesquisadores verificaram, que há um aumento da autopromoção. Então isso faz parte do que? Um comportamento de grupo, de si, digamos assim, nós temos vida social, e o altruísta, de alguma forma, é valorizado, e o altruísta sabe disso. E isso seria então um comportamento adaptativo. A segunda predição, que a hipótese adaptacionista da doação de sangue colocaria, seria a relutância da recusa. Que os entrevistados, etc., de fato, eles é embaraçoso ou é vergonhoso dizer que não quer doar sangue, que se recusa, de uma desculpa, que isso é embaraçoso, certo? E a terceira predição, condizente com a hipótese adaptacionista, é que quando a escolha é possível. O que quer dizer isso? É simplesmente quando, no caso da doação de sangue, para quem se doa é alguém conhecido ou parente, e quanto mais próximo, certo? Então, quando há uma escolha possível para quem se doar, é muito mais provável que essa doação aconteça, certo? E de modo geral, o comportamento altruísta é explicado por eles como um comportamento de se autopromover em termos de grupo social, havendo a espera de uma reciprocidade, uma recompensa desse grupo e a satisfação pessoal que se encontra em fazer um ato desse seria um produto da evolução, porque nós evoluímos como uma espécie social. E tem outras coisas para discussão, mas hoje não. Por hoje não. Tá bom. Agora, um outro ponto da psicologia evolutiva ou evolucionária seria o estudo das preferências por parceiros. Que o gosto, a atração sexual seria um produto da evolução. Se é um produto da evolução, então a preferência que se tem por parceiros seria uma preferência voltada à reprodução, a aumento das possibilidades de se deixar descendentes e descendentes saudáveis. Por um lado, e tem outro ponto que é o cuidado parental, a escolha de um parceiro ou uma parceira que vai ser um pai e uma mãe que se espera deles, que vai ter o cuidado aos filhos. Então, a escolha sempre versa por aí, sendo que há diferença entre homens e mulheres. Então, nessa figura aqui, que é de uma referência dele, certo? Que eu peguei aqui uma referência dele, que mostra que há uma correlação, certo, na quantidade de estradiol na saliva entre perfis diferentes de mulheres. Aqui são mulheres com cintura fina e busto, mamas grandes. Certo? Cadê meu? Desculpa aqui, peraí. Nossa, tá aqui. Mexendo aqui com o mouse. Aqui, esse aqui. Nesse caso,
é a cintura fina mais as mamas pequenas. E aqui a cintura larga com mamas grandes. E aqui, nesse último, justamente cintura larga e com mamas pequenas. Certo? E não é uma coincidência que justamente essas primeiras aqui têm maiores quantidades de hormônios femininos e também são as que, digamos assim, oferecem maior atração sexual pelos homens, maior preferência pelos homens. E isso é explicado em termos de evolução biológica e não simplesmente cultural, não só por uma questão cultural. Há estudos, digamos, estudos bem curiosos, né, que demonstram também que há uma ligeira variação nas mulheres, que isso fica mais acentuado, desse chamado corpo ampuleta, fica ainda mais acentuado porque quando a mulher está ovulando, há uma maior tendência, as mamas ficam um pouco mais entumecidas, ela fica... Então, essa silhueta ainda é mais acentuada. E há estudos, há estudo que se pediu para entrevistados do sexo masculino para olharem fotos de mulheres. E ao olharem fotos de mulheres, as fotos das mulheres e da mesma, em muitos casos, da mesma mulher, ela estando no período fértil e num período não fértil. E que, por incrível que pareça, olhando uma foto do rosto, a maior preferência foi por a mesma mulher, mas no período fértil. Um outro estudo que é ainda mais, parece de brincadeira, mas os pesquisadores, se eu não me engano foi na Polônia, os pesquisadores, eles viram as gorjetas de dançarinas do ventre em casas noturnas. Viram as gorjetas de... O que isso tem a ver? Mas viram as de casas noturnas que tem aqueles palcos, né? E os homens dão lá gorjetas às mulheres. E viram que foi significativo, que a diferença foi significativa entre quando as mulheres estavam ovulando e quando elas não estavam. As que estavam no período fértil tiveram em média o dobro dos valores de gorjeta das outras. E isso sem os homens tendo a mínima ideia disso, né? Ou seja, é algo de feromônios, coisas assim. Quer dizer que existe ligeira mudança de tom de pele, para ver se é a partir de fotos, ou ligeira mudanças muito sutis em que se diz, né, se explica que os homens foram preparados evolutivamente para perceber, mesmo que de forma inconsciente, e isso não tem nada a ver com cultura, a ter uma maior atração por mulheres que têm maior nível de hormônios femininos, que estejam no período fértil, etc. Né? Então, que aumente a probabilidade de eles deixarem descendentes. Certo? Mesmo que conscientemente os homens preferência podem não escolher não terem filhos, né? Mas isso já é outra história. É outra história, tá? Outra coisa aqui, mas isso aqui é sobre chimpanzés que fizeram, certo? Em que, nesse aqui, olha, tem a percentagem de cópulas iniciadas pela abordagem dos machos. Esse meu mouse assim, querendo para apontar para vocês, e ele fica mudando. Então, cadê o meu apontador? Nulíparos, ou seja, as fêmeas que nunca tiveram, esse nulíparos,
que nunca tiveram filhos, as que são mães recentes, são mães ou de primeira viagem, e as mães em preto ali, essas mães já experientes, certo? E que os machos preferem as mães experientes, e isso tem um significado evolutivo. Que os machos preferem as mães. No primeiro gráfico mostra isso, que a quantidade de cópulas acaba sendo maior porque eles vão mais atrás dessas mães experientes. B também, mas é repetido de um parceiro só. O gráfico C, perdão. O gráfico C é sobre a atração do nível de hormônios, de objetos com os hormônios dessas fêmeas, e que, de novo, as mães experientes são mais atraentes para esses machos, e de briga, de agressão, também de agressão entre machos pela fêmea, que elas são mais disputadas também. E qual seria a explicação nesse caso dos chimpanzés? É que as mães experientes têm maior probabilidade de ter filho que vai ser criado a termo. Filhos que vão ser realmente criados. E as inexperientes têm maior probabilidade de perderem o neném, de perderem o filhote. Certo? Então as mais experientes, digamos assim, garantem que a prole, né, para esses machos. Então esses machos instintivamente estão atrás de ter a garantia de ter uma prole. Agora, a questão de preferências femininas adaptativas por parceiro, certo? Temos duas figuras aí, A e B. Nesse tipo de pesquisa se fez muita pesquisa usando imagens retocadas no computador da mesma pessoa, por exemplo, certo? Na letra A e a B são fotos da mesma pessoa, mas com retoques digitais, digitalizados, né? E na letra A tem características o máximo possível de masculinidade, de alguém que se envolveu com altos níveis de testosterona. E a letra B, oposta, a imagem oposta, né, que é com traços feminilizados. Então, a preferência das mulheres foram em termos de qual que se sente mais atraída, é diferente de qual que se escolhe para ser o companheiro. Aí tem duas coisas. Então a atração foi mais pelos indivíduos do tipo da letra A, com traços masculinos, queixo, a maçã do rosto, e o tipo de rosto mais retangular, né, que dá para notar bem essa diferença aí, que o da letra B tem traços femininos. E também foram feitos, por exemplo, pesquisa com vozes masculinas, né? E as mulheres preferiam aquelas vozes que justamente eram de homens com maiores níveis de testosterona, como mais atraentes, com vozes mais agradáveis. Então, continuando. Pronto lá. Dessa tabela aqui, certo? Nessa tabela aqui, perdão, esse mesmo slide, fizeram uma pesquisa em que se deu, digamos, que eles chamavam de dólares românticos, 20 dólares românticos para se escolher o parceiro que se achava ideal, sendo que para cada atributo podia no máximo dar X dólares, até somar os 20.
Então aí começa uma grande diferença entre homens e mulheres. Nesse caso, quando há limitação. A atratividade física correspondeu, no caso dos homens, com limitação de investimento, a 21%. Ou seja, eles gastariam 21% com atratividade física. Eu só coloquei dois casos, dois atributos. E as mulheres, 10% em média. Os homens se gastam mais do que o dobro das mulheres em termos de atratividade física. E quanto ao aumento da renda anual, ou seja, se os pesquisados, quanto eles estariam dispostos a dar, digamos assim, para que aquele parceiro tivesse aumentasse de renda. Enquanto os homens deram só 3% do valor total investido, as mulheres 17%. O pessoal da psicologia evolutiva considera o seguinte, que as mulheres tendem ou querem também que o parceiro seja um bom pai. E um bom pai significa ter o cuidado parental, condições de criar os filhos. E isso eles consideram que não é só uma questão cultural, não. É algo que nós herdamos dos nossos antepassados, porque do próprio gênero homo, ou talvez antes, que há necessidade para se criar filhos dos nossos antepassados, tem que haver participação do homem, masculina, tem que haver essa participação. E em nossa sociedade, a participação de garantir, digamos assim, a sobrevivência do filho está muito relacionado a provimento, né? E também tem uma outra coisa que eu acabei não falando, mas se diz muito, né? Você pode ver muito que os homens têm, digamos assim, uma maior tendência à promiscuidade, porque ele não tem que arcar com o ônus da gravidez. Tem maior tendência à promiscuidade porque ele não tem menos limitação. E a mulher, como tem as limitações também do período fértil dela, é muito menor que o do homem. O número de filhos que ela pode ter é muito menor do que um homem. Então, a evolução dotou as mulheres de uma característica que os homens não têm, que é a seletividade. Muito, mas muito maior. A exigência em relação ao parceiro é muito maior do que do homem em relação à parceira. E essa figura aqui, certo? Também aqui de imagens, que são 3 agora, não são só 2, mas mostra aqui. Tem que ele colocou frame para vocês, baixa masculinidade, o controle e de alta. O que eles observaram foi o seguinte, que as mulheres associam de fato a alta masculinidade com dominância, com atração física, mas na hora de escolher um companheiro para ser, digamos assim, o pai dos filhos, a tendência é a do meio. Certo? A tendência é a do meio, é equilibrar as coisas. Certo? A querer também que o homem não seja assim tão dominante, a simetria facial ou corporal. E a atração. Isso tal. Uma outra. Foi observado que em ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino, em ambos os sexos, há uma tendência a achar rostos mais simétricos como mais atraentes. Essa simetria é um indicativo de saúde geral, mas em média, questão de média também, porque rostos perfeitamente simétricos
são bastante difíceis, né? Então, realmente, extremos de assimetria é que realmente causa estranheza, causa rejeição, né? Acho que vocês, por experiência, devem já ter percebido isso, que a assimetria facial causa uma estranheza, quando ela é muito grave, e que dá a impressão de que a pessoa não é saudável, né? E que muitas vezes, em muitos casos, pode ser isso. No século XIX, falando um exemplo aqui que vai desse autor exatamente, mas no século XIX um pesquisador começou a compilar os rostos de criminosos. E ele começou a tirar a média dos traços desses rostos, porque ele queria saber qual seria, era uma época que esse tipo de pesquisa fazia sentido, ele queria saber qual seria o perfil, o rosto médio de um criminoso. Ele foi tirando a média, e ele percebeu uma coisa, que ele não chegou a rostos mais um rosto de perfil de criminoso, ele foi chegando a rostos mais bonitos, que na realidade o rosto médio do ser humano seria um rosto bonito, seria o rosto ideal, que daria mais simetria, daria mais proporções, porque aí o nariz não é nem tão pequeno nem tão grande, a testa não é tão alta nem tão estreita, a boca seria nem tão grossa, nem fina, nem grande, nem pequena, ou seja, seria com proporcionalidade a maior, realmente a gente sente como algo mais belo, né? Então, como eles fizeram aqui rostos muito assimétricos e digitalmente transformado em máximo de assimetria com o mínimo, e se observou isso, também manipulação digital dessas imagens, né? Olha, no caso, vamos baixar aqui meu apontador aqui, no caso dessas figuras aqui, de uma referência dele, vou explicar direito o que significa esses quadros, esses gráficos, para a gente chegar às conclusões que eles tiraram. Aqui é preferência por feminilidade em faces masculinas como uma função da como eu posso traduzir, como a autoavaliação das mulheres, a partir da autoavaliação das mulheres, certo? Uma autoavaliação, e que eles colocaram aqui em 3 grupos, que as mulheres foram avaliadas com baixa autoestima, digamos assim. Elas consideravam que não é que nesse caso são mulheres que se consideravam pouco atraentes, ou médio, ou alto, ou muito atraentes. Low, average, high, né? Aqui, cadê? Média e alta. E em branco para relacionamentos curtos e em escuro para relacionamentos longos. O que elas preferiam para longos relacionamentos, certo? E para curtos. Então, o que esse gráfico diz aqui, assim está apontado desse jeito, o que esse gráfico diz aqui, certo? É que percentual, a exigência por masculinidade cai quanto mais a exigência de masculinidade cai quando as mulheres têm uma autoavaliação baixa em termos de atratividade sexual. E há muita exigência quando elas são muito, digamos assim, quando a avaliação delas é muito alta, elas exigem muito mais. Mas uma diferença bem significativa aqui, se é para relacionamentos curtos ou longos, no caso das mulheres que têm
alta avaliação, elas são ainda mais exigentes em termos de relacionamentos a longo, para casamento, por exemplo. Né? E aqui da simetria facial, como da mesma coisa, da autoavaliação feminina. Certo? No caso aqui é simetria. Isso. Perdão, isso aqui é tanto para homem como para mulher. Certo? Que pouco avaliado, autoavaliação baixa, média e alta. Certo? E que em branco, certo? Face feminina, assim, um dado dessa pesquisa é que foi com heterossexuais, tá? Que se pegaram sujeitos heterossexuais. Então aqui a comparação com homem e com mulher. O que a gente pode notar aqui, que diferença alta tão grande essa aqui. Olha, isso aqui é a preferência simetria pelas mulheres, que aqui faces masculinas, altamente simétricas, quando elas têm uma autoavaliação grande, elevada. Quando elas se consideram muito atraentes, elas são mais exigentes quanto à simetria do rosto. Certo? E homens que está em escuro aqui, nesse gráfico, não muda. Tanto faz se ele se acha pouco atraente, ou médio, ou está na média, ou está altamente. Altamente a exigência quanto à simetria do rosto da mulher ser mais perfeita possível. Isso não há variação significativa. Há uma variação significativa em termos de simetria do rosto, dessa exigência, para as mulheres que se consideram, né, atraentes também. Certo? Porque são duas coisas diferentes. Considerar o que é atraente e levar em conta o que pode conseguir. Né? O que pode conseguir. São duas coisas bem diferentes. Como aquela velha piada, né? Que é muita areia para o meu caminhãozinho. Aquelas velhas piadas assim, de que a pessoa se considera feia, etc. Então acaba nem pode achar aquela mulher lá muito atraente, mas nem tenta, né? Vocês sabem. Agora uma parte agora que ele se refere aos conflitos sexuais. Né? Então, a diferença entre homens e mulheres em relação à prática sexual, em relação a casamento, etc., de como encaram que existe diferença entre ambos. E homens e mulheres diferem na tendência de superestimar o interesse sexual por parte do companheiro. Aí está em vermelho relatado pelos homens sobre as mulheres. Então, companheiro superestimou o interesse. E azul das mulheres, relatado pelas mulheres sobre os homens, com que a diferença é muito maior. Quer dizer que as mulheres têm a tendência a superestimar. Certo? E a outra parte, o companheiro subestimou o interesse do respondente. Certo? Você pode ver que aí os homens ganharam em considerar ao terem subestimado as mulheres. Vamos lá. Outra coisa, nesse estudo de 2007, que é uma referência do autor, foi com Simane, só horticultores e pequenos criadores de terras baixas na Bolívia. E o que se viu aqui é o seguinte: número de dependentes de um casamento, número dependente do homem, né, que aquele homem tem, e a proporção
nessa linha contínua a proporção de casos amorosos extraconjugais. O que está mostrando aqui é que com o aumento do número de dependentes, peraí, vamos ver primeiro aqui, essa é porque não está aparecendo, pronto, que está aqui, proporção de homens tendo caso. E vocês podem ver que com o número de dependentes e com os anos de casamento, certo? Primeiro com os anos de casamento, a tendência dos homens é terem menos casos. Proporção de homens tendo casos, né? Aqui. O homem tem mais casos. Aqui, como tem mais casos, quanto mais recente o casamento. E há um decréscimo à medida que vai aumentando o número de dependentes também. Então, é mais provável o homem ter casos extraconjugais. Aí tem um fator aí que não sei até que ponto levar em conta, que é a juventude do homem. Porque eu acho que talvez não é para tão correlacionar tão bem feito assim, que ele deixa de ter caso porque ele tem mais bocas para alimentar, ele tem mais o que cuidar lá em casa, certo? Mas, ou porque à medida que o tempo passa no casamento, ele acaba tendo maior número de dependentes. Eu não sei até que ponto eu teria que examinar direito esse trabalho, mas porque a tese que foi colocada no livro lá do John Alcock é que o aumento do cuidado parental faz com que o homem se dedique mais à família, mais a uma mulher só, e isso é do interesse dela, que seria um produto da evolução, mas até que ponto? Porque homens, quanto maior o número de anos de casado, ele vai ficando mais velho, então em média vai tendendo a ter menor interesse sexual por conta da própria idade, e em média vai tendo mais filhos, né, até chegar a um certo ponto. Também vai ser questão do número de filhos ou de anos de casamento. E um homem jovem, apesar de ter pouco tempo com aquela mulher, ele não pode dizer. Então, de fato, homens mais velhos tendem a ter menos casos, apesar de estar com a mesma mulher, digamos assim, por muitos anos. Mas qual é o motivo exato? Eu acho que está mais pelo nível hormonal mesmo, certo? Então, outro resultado aqui deles, né, é sobre a proporção de homens tendo um caso por ano em relação ao número de dependentes. Esse gráfico já é mais, não fala em anos de casamento, e sim em relação mesmo número de dependentes, que o número de casos é menor quanto maior for o número de dependentes, e menor quanto maior for a idade da esposa, mas aí vai cair o que eu coloquei para vocês. Epa, desculpa aqui, eu acho que deu para vocês estavam vendo, né? Nesse caso aqui, e esse gráfico também, tem um outro que eu vou ter que me afastar para poder ver direito, mas tudo bem. Mas acho que aqui, vou dar aqui os gráficos. Eu tenho algumas dúvidas quanto realmente a interpretação desses dados, né? Isso fica para depois, certo? Mas vamos lá. Agora tem uma parte do conflito sexual que significa sexo coercitivo. Perdão, coercivo. Sexo coercivo, ou seja, sexo forçado, sexo sem que a outra parte realmente queira. Existe isso pode acontecer de várias formas. E isso acontece digamos assim, no mundo animal, acontece em certos casos, mas
né? Em certos casos isso acontece mesmo. E acontece na nossa espécie. Agora vamos focar na nossa espécie. Que são as formas de abuso e controle do sexo oposto. E especialmente a masculina em relação à feminina. Por que a dominação masculina é um fenômeno cultural ou biológico? Essa é uma pergunta que não tem exatamente uma resposta. A gente pode ter até uma resposta, o porquê do comportamento sexual masculino. Mas que existem questões culturais complexas, a gente vai ver ainda sobre isso, porque realmente não tem nem resposta adequada do ponto de vista biológico e nem sociológico ou histórico. Não tem resposta realmente que não possa ser refutada ainda. Não existem respostas conclusivas ou consensuais. Mas existem algumas hipóteses que foram colocadas e que ele comenta lá no livro, que caso de estupro, certo? Que a hipótese da intimidação dos homens sobre as mulheres, ou seja, seriam estratégias que se desenvolveram pela evolução para botar a mulher no lugar, já que o homem não tem garantia da paternidade. É muito difícil a garantia da paternidade, porque a mulher sabe que ela é mãe, e todo mundo sabe que ela é mãe, facilmente. O homem não tem muita garantia ao longo da história de que de fato é o pai. Certo? Então existem processos que se criou e que viraram também culturais de controlar, do homem controlar e uma questão de propriedade e herança para garantir que sejam seus filhos de fato e é muito esse sistema de tabus e proibições, etc, etc. Então a questão cultural em cima de algo biológico e sexual é muito grande, né? Isso a gente poderia conversar e discutir por horas, a fio tudo que se tem dito. Mas intimidação, por que não funciona isso? De botar as mulheres no seu lugar. Essa hipótese a gente pode, digamos assim, descartar. Porque o comportamento do estuprador mesmo não é um comportamento de dominação, de intimidação das mulheres, e sim de satisfação do desejo pessoal deles. Então ele vai atrás do que ele é um oportunista. Ele vai do que é possível para ele, quando é possível, né, e é um impulso que ele está respondendo. Então, não é uma tática adaptativa, porque o objetivo não é procriar. Então, o que é produto da evolução, falando de forma resumida, seria a psique masculina, a psique sexual masculina, que é o produto da evolução, que faz com que ela tenha uma excitação rápida, o desejo pela variedade, por variar o máximo possível de parceiras, e isso há uma explicação evolutiva para isso. Há desejo de sexo impessoal, sexo sem grande escolha, sem um compromisso. Então, em termos sociais, seria um comportamento mal adaptado. O comportamento produto da evolução, da adaptação, que foi a otimização de deixar seus genes adiante, mas que, em termos que gerou uma psique, né, sexual, a forma de se encarar o desejo sexual, o instinto sexual, gerou de uma forma, porque também a atividade sexual masculina, e mesmo entre animais, muitas vezes não visa a procriação.
O impulso visa muitas vezes aquele impulso sexual ao próprio prazer. Então, mas o que a adaptação, o que a evolução notou foi que o ato é muito prazeroso. E isso realmente foi importante para a sobrevivência. Não se faz por obrigação, né? Então, por aí. Então, como o estupro acaba sendo algo, digamos assim, quando há esse comportamento, já é um produto mal adaptado, algo que é para se, digamos, se evitar, etc. Mas, ou seja, o estupro não é produto da evolução, e sim a psique sexual masculina. E a psique sexual masculina, em alguns casos, pode favorecer o estupro, dependendo da circunstância e de outros fatores emocionais, psicológicos daquele sujeito, né? Dependendo de outras condições, de traumas, etc., ou ele tem um nível de testosterona, um nível. Aí é um fenômeno complexo, né? A gente não vai aqui discutir por que ele tem aquele comportamento específico, que aí tem que ver o caso, etc. E isso também requer o seguinte: realmente todo comportamento que tenha consequências graves à sociedade, ele tem que ser evitado. Então, tem que ser evitado a partir do isolamento, do encarceramento do sujeito, ou do tratamento. Tem que ser evitado de algum jeito. O ideal mesmo seria ele ser evitado mesmo, né, desde a devida educação, ou criação, ou tratamento, no caso for um distúrbio psicológico, etc. Mas também, como disse para vocês, esse assunto pode render muito ainda. Tá. Esse fala é um estudo que eu saio um pouquinho da frente, tá? Vocês derem uma olhada. Eu tenho que sair, porque eu sei que eu acabo ficando na frente, né? Tipo de violência em função da idade. Certo? Você pode ver que a idade da mulher, quando ocorreu o primeiro episódio de cada ato de violência, por tipo de violência. E que as mulheres, falando ali em violência como é sexual, ou relação forçada, pode até ser entre marido e mulher, certo? Que é no período realmente mais fértil que ela tem maior probabilidade, um período de fértil em que é capaz de procriar, digamos assim, é que ela acaba sendo mais vítima de assédio sexual, etc. Né? E aqui a idade da mulher quando ocorreu o primeiro episódio da violência por tipo de relação com o perpetrador. Marido, namorado, pai, mãe, padrasto, outros familiares, amigo, amiga, colega, outra pessoa e desconhecido. E pode examinar bem aí as diferenças. Esse gráfico mesmo aí que tem essa ponta, que tem esse pico bem alto, é marido companheiro, ou ex-marido, ou companheiro. E na faixa etária de 35 a 44 anos, por aí, que é o... Esse é um estudo português, eu tenho referência aí para vocês, disponível na internet, certo? Então, outro aspecto, né? Outro ponto agora é o cuidado parental, ou seja, o cuidado da prole.
e que se vê que a proporção de mortes é muito maior. Isso aí não repito só homens e mulheres, mas da fêmeas e machos. A proporção de mortalidade, certo, de fêmeas que por conta do ato de ter filhos, de procriar, morre muito maior do que de homens. Aqui nesse caso, desculpa, mas isso eu falei que isso é válido para muitas espécies animais, mas nesse caso aqui é de fato em relação homem e mulher, para a idade, certo? Que a proporção de mulheres mortas na faixa dos 50 anos, já chegando aos 50 anos, é muito maior do que de homens, separa bastante de homens. Ou seja, em outras palavras, o custo de ter filhos, o custo biológico de ter filhos é muito maior para a mulher do que para o homem. Por isso também a questão da exigência dela, né? Aqui é taxa de aborto, certo, entre mulheres. E que aqui mulheres solteiras e aqui mulheres casadas, certo? Faixa etária, ou seja, qual é a maior aqui? Mulheres solteiras, certo? E mais jovens. Se vai caindo, vai caindo esse gráfico, e aqui para casados aumenta com maior idade. A idade está maior, certo? E aqui a probabilidade de aborto em relação à probabilidade de um casamento futuro, que aumenta. Se as mulheres têm uma probabilidade de que haja um casamento no futuro, aumenta a probabilidade delas abortarem enquanto não estão casadas. Tá aí a referência para você, está lá, esse J.E. Lycett, né? G.E. Lycett, R.I.M. Jumba, Abortion Rates and Parental Investment Strategies. Vamos lá. Favoritismo parental, outro dado aí dele. É chance de receber dinheiro para a faculdade nos Estados Unidos. Quando é filho biológico do parceiro atual, enteado do parceiro atual ou enteado do parceiro anterior, além de ser enteado, não é nem mais casado com a pessoa. A diferença é bem significativa entre esse azul, que é o filho biológico do parceiro atual, o vermelho, que é enteado, mas é do parceiro atual, com quem está casado, e dos enteados de um ex, de uma ex-mulher, né? Que aí mostrando sobre o favoritismo parental, que é um favoritismo biológico, especialmente biológico, né? Maus tratos infantis e parentesco entre os pais e filhos, vítima por 1000 crianças, isso também é dado americanos, que em branco a gente tem os dois pais biológicos, em vermelho um pai biológico e outro padrasto ou madrasta. Você pode ver a grande diferença, que é muito mais provável ser vítima, ser uma criança vítima de maus tratos quando se tem um padrasto ou madrasta. E quando mais jovem também, de 0 a 4 anos de idade, olha a diferença aí no gráfico, quando é de 0 a 4 anos de idade. Só aumento quando os dois pais biológicos, algum aumento entre 11 e 16 anos, ou seja, justamente a adolescência. Bom, o que ele indica como aplicações da psicologia evolucionista? Que os dados da psicologia evolucionista deveriam nortear estratégias
como na criminologia a respeito do estupro, dos maus tratos, certo? E entre outras coisas, né? Porque se pode traçar estratégia para poder evitar tais coisas aconteçam. Maior assistência social e psicológica, por exemplo, para ambientes que favoreçam esses maus tratos de acontecerem. Outra coisa é o controle populacional. Outra diz respeito, ele não falou, mas é o controle de consumo de recursos. Que nós temos um comportamento que foi adaptado a consumir o que desce, certo? A consumir sem pensar no amanhã, digamos assim, porque era o padrão de vida dos nossos antepassados. Ou questões que todo mundo sabe, né? Que não se garantia que se tinha alimento amanhã. Mas só que nossa sociedade é tão diferente, que está numa situação tão diferente, que é muito mais fácil o sujeito diminuir a vida, a expectativa de vida, por excesso de alimento do que por falta. Nós somos biologicamente preparados, muito melhor preparados, para ter carência de alimentos do que ter excesso. O excesso acaba sendo mais danoso, certo? E isso consome recursos que talvez que a Terra não tem. O planeta não poderia ter o nível de consumo dos Estados Unidos. Não tem recurso para isso. Para ter o consumo médio que os americanos têm. Então, a gente tem que aprender com isso, que a gente não pode instintivamente querer consumir tudo. E ele fala, por exemplo, violência e expectativa de vida masculina. Aí também um bom exemplo que indivíduos masculinos, quando ele tem grupos sociais, ele vive em sociedades, em grupos sociais, em que ele percebe que a expectativa de vida dele vai ser longa, que ele vai ter oportunidade de estudar, de ter um emprego, de seguir uma carreira, ele tende a cometer menos atos de violência. Quando ele está numa sociedade, o extremo oposto, digamos assim, em que ele tem pouca expectativa de vida, em que ele já viu muita gente, companheiros morrerem, e que ele não vê grandes oportunidades para eles acabam tendo a maior tendência a cometerem atos de violência, ou se meterem no crime, etc. Porque aí eles não vão se preservar, eles vão, né, digamos assim, botar para fora todo aquele comportamento de sobrevivência naquele meio hostil. Então, o que o autor considera é que certas estratégias públicas deveriam ser levadas em conta a psicologia evolutiva. Isso é uma defesa dele. Agora, eu vejo que, para finalizar, porque aqui já é bibliografia, para finalizar, algumas críticas feitas à psicologia evolutiva, depois à sociobiologia e alguns outros posicionamentos, até porque é um autor que considera que não é possível explicar questões das ciências sociais a partir do puramente biológico, certo? E essas críticas a gente vai fazer depois. Eu só estou colocando muito mais o posicionamento desses autores do que falando de outros agora, ou dos meus próprios, certo? Mas sempre vou fazer sempre a mesma pergunta. O símbolo é um fenômeno natural? Então, nossa bibliografia, né? Vou me afastar porque eu sei que
Eu vou acabar cortando o webcam, vai aparecer aí, né? Pronto, os nossos aplicativos auxiliares, nossos créditos, certo? E muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Até a próxima aula.